Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Está até no telão, então vamos ler. Então, os irmãos que não têm a Bíblia, pode acompanhar no telão. O versículo de número 6. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhe, pois, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Glória a Deus. Tome seu assento, queridos. Meus irmãos, falar do movimento pentecostal é prazeroso porque, como hoje a igreja em Belém, no Brasil, se comemora. Me lembro que quando eu estava no centenário da Assembleia de Deus, eu estava morando em Santa Catarina, eu estava na Serra Gaúcha, e o pastor Samuel, na época, estava já inaugurando ali o centro de convenções, e eu fui um porta-voz no sul do Brasil, porque eu dizia da importância do trabalho da igreja, Assembleia de Deus em Belém. Só conhece quem vive aqui, quem mora lá fora não conhece. Aliás, ouve histórias, né? Histórias ao contrário daquilo que é verdade. Aí eu dizia para eles: se vocês querem conhecer na íntegra, vocês têm que ir lá para conhecer o que Deus tem feito, porque aqui, quando a gente chega em Belém, você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas quando você chega em Belém, você percebe, você tem a percepção que esta cidade ela foi marcada por este movimento, até o dia de hoje, né? E a tendência, é como o hino que foi cantado, a tendência é a igreja avançar, nada pode parar a igreja de Cristo. Aliás, quando o capítulo 16 de Mateus, Jesus reuniu propositalmente os discípulos na Cesareia, Jesus conversando com eles, ele fez uma pergunta interessante. Jesus já sabia, mas ele queria saber da voz, né, da parte dos seus apóstolos. Jesus estava treinando eles. Jesus fez a pergunta dizendo: o que as pessoas estão falando de mim? O que eles pensam? Quem eles acham que eu sou? Aí os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um Moisés, um dos profetas. Tá, eles estão falando isso, e vocês? Eles não tinham resposta. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, isso não veio de ti, não veio da carne, isso aí foi meu Pai, essa foi quem tinha, o meu Pai que te revelou. E porque tu dissestes isto, eu digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja pode passar por fases, a igreja pode passar por perseguição. Haja vista que Atos dos Apóstolos, a igreja cresceu mais quando ela foi perseguida. Porque quando a igreja está vivendo, quando a igreja está passando um período de tempo em lugar de comodidade, em lugar de conforto, Deus permite muitas das vezes que passamos por adversidades e por perseguições, porque o crente que começa a ser perseguido, a tendência é ele orar mais, ele ler mais a Bíblia, ele buscar mais a Deus. E aí no meio da perseguição a igreja teve uma explosão
muito grande. Não teve governo, não teve sistema, irmãos, que segurou. Todos os movimentos conseguiram acabar, menos o movimento chamado movimento pentecostal. Haja vista que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles não tinham agência missionária. Ou alguns pensam talvez que eles foram enviados por uma agência. Disseram, olha, vocês vão para onde? Para Belém do Pará? Vão lá porque todo mês vai cair na conta de vocês um salário. Diferente de nós que fomos para a África. Na África a gente já sabia que a gente ia ser sustentado por uma missão inglesa. Todo dia 5 de cada mês os dólares, porque não era nem em metical, estava na conta. Então provavelmente a gente foi fazer uma linda missão, mas não tem como comparar com esses homens. Porque eles vieram literalmente pela fé, sabendo que Deus estava no controle. Aleluia. E hoje, o pastor José estava dizendo, somos a maior igreja, não é só no Brasil não, irmãos. Quando eu cheguei em Moçambique, me mandaram para uma cidade chamada Massinga, a 532 quilômetros da capital. E aí me disseram, olha, lá tu vai procurar um pastor de uma igreja, Assembleia de Deus. Eu disse, mas será que tem Assembleia de Deus lá nos confins? Tu vai procurar, que tu vai achar. E lá no meio do mato eu achei uma igreja evangélica, Assembleia de Deus lá. Eu disse, glória a Deus, está em todo mundo, em todo mundo. E esse movimento é tão forte, é tão emocionante falar disso, porque a missão da igreja está na veia, irmão, está no sangue. E a igreja, aqui em Atos dos Apóstolos, por exemplo, os discípulos estavam preocupados, não era com o reino. A preocupação dos discípulos, depois dos 40 dias da ressurreição de Cristo, eles fazem aqui algumas perguntas. E uma das perguntas interessantes é, Senhor, aqueles que se haviam reunidos, eles perguntaram, Senhor, é este o tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Estavam preocupados com a questão política. Quem ia governar Israel? Era muito pesado o tributo dos romanos. E eles queriam saber. Aí Jesus responde, olha, a vocês não pertence saber isso aí não pertence a vocês. Pertence exclusivamente a Deus. Agora, uma coisa pertence a vocês. Vocês vão ficar em Jerusalém, porque vocês foram chamados para isso. Vocês foram chamados para ficar em Jerusalém, porque, como eu já falei para vocês, eu vou, Consolador virá. Aliás, em João, se você ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos e entrou na casa onde todos estavam reunidos, não havia a porta fechada, trancas fechadas, janelas fechadas com trancas e portas. Aí Jesus entrou lá, final de tarde de domingo, Jesus entrou lá. Se fosse assembleano, ele dizia, a paz do Senhor esteja convosco, né? Ele disse, paz seja convosco. Aí ele chegou lá e os discípulos, por que ele falou a paz? Porque não havia paz. Eles estavam perturbados de espírito. Eles não viviam ainda uma vida 100% pela fé. Muita gente critica Tomé, mas não foi só Tomé que duvidou não, irmãos. Todos duvidaram, porque eles estavam com medos, achando que Jesus já não estava mais, que já não ia mais surgir ou ressurgir. E apareceu Jesus, disse, paz seja convosco. Assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Para quê? Para eles saírem de casa. Sem o Espírito Santo a gente não sai para lugar nenhum. A gente tem medo. Aí o Espírito Santo veio, aí apaziguou medo. Aí Atos capítulo 1 já não é o Espírito Santo, é a ferramenta do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, porque não vale apenas ter, por isso que nós pertencemos a um movimento. Haja vista que existe também igrejas que não acreditam nesse movimento, são igrejas que pregam o evangelho genuíno, mas quando vai para esta área do pentecostalismo, eles não acreditam. Mas nós somos tão marcados por isso, aliás, Paulo de Tarso foi tão marcado,
que Paulo, com QI muito elevado em relação aos demais apóstolos, ele chega na cidade de Éfeso, no capítulo 19 de Éfesos, e a pergunta que não quer calar, Paulo poderia pregar outros discursos, outras mensagens, mas a mensagem de Paulo era esta: vocês em Éfesos já receberam o Espírito Santo? Aí ele disse: olha, nós somos crentes, fomos batizados em águas, cremos em que Jesus morreu, ressuscitou, mas nós nunca ouvimos falar. Ah, vocês nunca ouviram falar? Então, levanta a mão para o céu, porque eu vou orar daqui. E Paulo começa a orar. Paulo, no mínimo, começa a falar em línguas estranhas. Paulo estende a mão e diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. E esse movimento até hoje, irmãos, ele é real. Não adianta o diabo tentar apagar, tentar esfriar isso da nossa vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para participar desta festa dos 112 anos da nossa igreja, para você lembrar que você é um crente fervoroso, é um crente pentecostal, marcado. Se tiver alguém que tem o Espírito Santo, mas que não é batizado, hoje é uma noite oportuna para Jesus te batizar com o Espírito Santo, para que você saia deste lugar cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Bendito seja Deus. 112 anos de um grande movimento pentecostal. Aleluia! Aí, eu me lembro que quando eu estava na África, o movimento pentecostal cria isso. Teve um pastor que ele falou para mim assim: olha, tu não podes ir. Eu disse para ele que eu ia evangelizar na cadeia. Ele disse: tu não pode evangelizar na cadeia porque tu está correndo risco de ser assaltado, risco de vida, de represária. Aí eu disse: mas o que eu vim fazer aqui então, pastor? Se eu não posso pegar em presídio, a minha vida está na mão de Deus. E eu preguei no presídio, irmãos. Eu não sabia falar o dialeto no presídio. Eu tinha um intérprete, mas eu aprendi algumas palavras em dialeto. E um auxiliar, logo no começo, falou para mim assim: pastor, o senhor tem que aprender a falar logo o nosso dialeto, daqui o Matsua. E as primeiras palavras que ele disse assim: olha, Nungungulu Itaitite Automi Gauena, Deus vai mudar a sua vida. Aí eu não sabia falar o dialeto, aí eu chegava na cadeia, chegava no hospital, chegava nas praças, chegava na rua, as pessoas me chamavam de louco, porque eu dizia Nungungulu Itaitite Automi Gauena. O que é isso? É a marca do Pentecoste, irmãos, é a marca do pentecostalismo, faz você parecer doido. E de fato, em Atos capítulo 2, eles estavam como doidos, como loucos. Deixa eles chamarem a gente de louco, não tem problema nenhum. Nós amamos esse movimento, amamos falar em línguas estranhas, amamos profetizar, ouvir profecia, revelação que vem da palavra ou do Espírito. Isto é um movimento pentecostal. Mas o que me chama a atenção nesses 2 capítulos da Bíblia é que o batismo veio no capítulo 12, eles foram cheios, 120 irmãos, 380 desistiram, 120 continuaram orando. Engraçado, irmãos, que eu estava em São Paulo, numa conferência em São José dos Campos, o pastor Enaldo Brito, pastor aqui de Marituba, estava pregando. Ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que ele foi visitar Israel, ele chegou no cenáculo onde os discípulos foram batizados. Ele ficou pensando, olhando a estrutura do cenáculo, e disse que é muito desconfortável, 120 pessoas apertadas num lugar tão pequeno. E naquele lugar começou o movimento pentecostal. 120 irmãos cheios do Espírito Santo. A evidência, a prova do batismo é o falar em línguas. Mas o objetivo do batismo com o Espírito Santo não é para falar em línguas. O objetivo do batismo com o Espírito Santo é ser revertido de poder para fazer o quê? Para fazer o que Pedro fez. Pedro recebe o batismo e ele logo sai. E começa a dizer o seguinte: ele nem usou as palavras de Jesus porque muitos não creram, mas ele usou Joel capítulo 2. O que vocês estão vendo aqui, esse movimento, não se escandalizem não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Joel capítulo 2, versículo 8, nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Oh, glória, bendito seja Deus. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ganhou 3.000 almas para Jesus.
Aí ninguém segura, irmãos. Ninguém segura essa igreja, glória a Deus. Se Jesus quiser te batizar, não é só para falar em línguas. Ou se você é batizado, não é só para falar em línguas. Não é só para profetizar dentro da igreja. Tem as almas lá fora, tem vidas lá fora. E quando você chegar com esta palavra pentecostal, com esta palavra viva, palavra poderosa, palavra cheia de Deus, do Espírito Santo, vai haver convenção. Esse é o objetivo do movimento pentecostal. É crescimento. Uma coisa que o diabo fica desesperado com esse movimento é o crescimento. A igreja não para de crescer. E a visão do nosso pastor é essa: é crescimento com qualidade. Nós falamos em línguas, nós profetizamos, mas nós temos a Bíblia, que é a base da nossa fé em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, para orarmos nesta noite. Nessa oração eu quero orar por você. Você que está inserido neste movimento. Esse é o movimento pentecostal. O verdadeiro movimento pentecostal. Biblicamente falando, essa chama que está no nosso coração, dentro de nós, ela não pode se apagar. Diga para o irmão que está do seu lado, não permita, diga para ele, não permita que esta chama do Espírito Santo possa se apagar dentro do seu coração. A nossa propósito de Deus é esse: que você venha para a igreja adorar a Ele, servir a Ele com o coração, rasgar o coração, não as vestes, diante da presença do Senhor. Mas lá fora nós temos uma responsabilidade diante da sociedade, de levar o que recebemos de graça. Daniel Berg e Gunavingre, na Rua Azusa, pastor José, na Rua Azusa, eles receberam de graça. Eles não pagaram lá, olha, eu quero receber o batismo, quanto é que custa? Não, foi de graça. E veio para Belém de graça. Aliás, eles pagaram alto preço, mas chegou de graça. E se tiver alguém aqui que almeje isso, não precisa nem descer, nem vir aqui à frente, nem colocar a mão na sua cabeça, porque se Jesus quiser batizar, Ele é o dono da obra, a obra é dele, o movimento é dele, o movimento pentecostal é do Senhor. Levante a sua mão. Pai, no nome de Jesus, diante da tua presença, nós estamos aqui para te adorar, para exaltar, para glorificar, para bendizer o teu santo, o teu poderoso, o teu glorioso nome, porque tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores. Tu é aquele, Jesus, quem batiza com o Espírito Santo, aleluia. Se tiver algum adolescente, algum jovem, alguma irmã, senhora, senhores, Senhor, crianças que almejam o batismo, que não foram batizados, que não foram revertidos ainda pelo poder do Espírito Santo, Senhor, esta noite é uma noite propícia para que o Senhor possa batizá-los, renová-los. Deus, aqueles que já são batizados, que esta festa, Deus, que este culto seja o culto do renovo para a sua alma, para a sua vida, e haja, Senhor, um coração nesta noite aquebrantado, possa ser queimado pelo fogo abrasador, pelo fogo do teu Espírito Santo. Deus eterno, continua abençoando esta obra nesta cidade, meu Deus, não somente em Belém, em Melgaço, em Portel, Deus, no estado do Pará, no Brasil, do Iapoque ao Chuí, Deus, no continente asiático, na África, na Europa, Deus, na Oceania, Deus, aonde tem um missionário levantando a bandeira do Evangelho, levantando a bandeira do movimento pentecostal. Visita agora, Senhor, e usa os teus filhos no mundo árabe, aonde eles estiverem, usa de uma forma extraordinária. Continua usando esta igreja, continua usando, Senhor, para que esta rua, para que este bairro seja impactado pelo poder do teu Espírito. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.